Pessoal, aqui no Band Cidade hoje a gente vai conversar com o secretário municipal de saúde, Dr. Sandro Benites, que assumiu o comando da pasta em dezembro do ano passado. A gente vai falar de assuntos como postos de saúde, dengue, covid, tudo que acontece aqui na cidade com relação à saúde. Dr. Sandro, pode chegar para cá. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você aceitar o convite. Muito obrigado. Imagina. Doutor, o senhor assumiu agora a secretaria, há pouco tempo, a Secretaria Municipal de Saúde. Como é que o senhor analisa o que acontece hoje e o que é que dá para fazer a curto prazo para melhorar as questões que ainda precisam melhorar? Ok. Dentro da CESAL, hoje nós temos 3 grandes desafios. O maior deles, e o que a gente já está fazendo de imediato, é a estrutura física das nossas unidades de saúde. Nós temos 74 unidades básicas e 10 unidades que funcionam no atendimento geral 24 horas, fora as unidades de atendimento de saúde mental. Nós chegamos e nos deparamos com problemas de manutenção, desde telhado, calhas, a parte hidráulica e elétrica. Então, um mínimo vai ser feito nesses 2 anos. A gente tem uma missão de pelo menos 50 dessas 129 unidades completas que nós temos, 129 QNES que a gente fala, pelo menos a metade delas ou próximo a isso, fazer uma revitalização. Fizemos a primeira agora na unidade Aero Rancho, amanhã nós vamos estar fazendo ali no Arnaldo Estevão de Figueiredo, de maneira que o objetivo é um mínimo de dignidade tanto para o profissional como para o nosso usuário. É constrangedor, é vergonhoso você, num dia de chuva, ver a água mais dentro da unidade do que fora. Então, isso é constrangedor para todo mundo, tanto para o prefeito, como para o secretário, como para o usuário, como também para o trabalhador. Tá certo. Agora, secretário, eu entendo essa questão da estrutura e acho que o senhor tem toda a razão quando fala que é constrangedor. A gente vai ver muito isso, né? Porque o pessoal chama a gente, manda faz pelo anos, WhatsApp. né? Que há tempos é a mesma história. Começou chuva de novo, começa a vazar tudo de novo, começa a dar problema. Mas a gente sabe também que nos últimos tempos, a gente tem tido também muita reclamação, principalmente dos usuários, da falta de medicamento comum. Como a dipirona, por exemplo, Perfeito. Que parece que tem um desabastecimento de no mínimo 15% de dipirona, que é um medicamento básico, né? Perfeito. Como é que resolve isso também, junto com essa solução que o senhor fala com relação à estrutura? De uma maneira bem simples. Assim, a dipirona é um analgésico e antitérmico. Sim. Não está faltando a dipirona na sala de emergência. Sim. Se chega um paciente com hipertermia, ele precisa baixar a temperatura de uma forma rápida, eu tenho a dipirona ali injetável. O que faltou nesse último mês, dentro da secretaria, nos últimos 2 meses, é dipirona gotas para criança com febre. Sim. Mas eu tenho um outro analgésico. Eu tenho paracetamol na rede, eu tenho ibuprofeno, que é anti-inflamatório. Faz o mesmo papel. Faz o mesmo papel. Então, não ficou desabastecido especificamente do antitérmico. Um deles está em falta e não é algo restrito a Campo Grande. Eu fui verificar, a dipirona está em falta no país. Por outro lado, hoje nós recebemos 30 mil frascos da dipirona gotas, que foi resolvido já com a distribuição dessas 30 mil unidades, que dá para um mês. Né? E no início de fevereiro nós estamos recebendo mais a quantidade suficiente para os próximos 6 meses. Tá certo. Então, essa questão da dipirona foi resolvida. Já está conseguindo resolver, é isso? A partir de hoje. Tá certo. Isso. Agora, secretário, vamos falar um pouquinho sobre Covid. A gente teve aí a pandemia que, né, está aí completando muito mais de 2 anos. Perfeito. E a gente tem ela voltando na conversa, a gente às vezes tenta deixar as pessoas mais tranquilas, mais calmas e tal. No tempo maior da pandemia, né, quando ela estava mais grave, o senhor chegou a recomendar alguns medicamentos que seriam medicamentos discutíveis com relação à eficácia e tudo mais. Hoje, qual é a sua opinião sobre esses medicamentos? Como é que o senhor recomenda hoje? Como é que está isso? Ok. Hoje, graças a Deus, né, a Covid, como toda outra grande pandemia viral, você tem a letalidade diminuída pelo vírus. Nós temos mais restritas as vias aéreas superiores e poupando o pulmão. Sim. O grande problema da morbimortalidade, as UTIs, o oxigênio, era necessário porque acometia o pulmão. Hoje, de uma maneira bem menor. Na época, nós não tínhamos a vacinação, quando a gente fez a proposta. Então, a classe médica tinha 2 opções quando chegava um paciente com Covid. Ou você tentava fazer alguma coisa, né, ou com vitaminas, ou com zinco, ou com vermectina. Ou você falava, não, você fica em casa, quando tiver falta de ar, você procura um médico, que já era tarde demais. Eu optei por tentar ajudar com alguma medicação. Hoje,
como várias pessoas já adquiriram, já tiveram, desenvolveram uma imunidade somada à vacinação. Ah, doutor, você é a favor da vacinação? Eu sou a favor de todos os meios éticos e científicos que a gente tem ao nosso alcance para poder ajudar. Desde a vacinação, passando pela medicação, chegando ao oxigênio e, se for necessário UTI, a gente vai ter que abrir leitos de UTI, como foi feito aqui. Então, desde o básico, a prevenção, até a parte mais intensiva. Então, a posição hoje é continuar fazendo as dosagens de vacinação, seguindo a orientação do Ministério da Saúde e acreditando, como aconteceu ano passado, nós tivemos um novo pico de Covid nos meses de novembro e dezembro, mas os nossos leitos de UTI não precisamos abrir nenhuma vaga, pelo contrário, nós estamos agora discutindo o fechamento de alguns leitos de UTI na nossa capital. Agora, partindo para esse lado de falar sobre como é que está a estrutura, a gente vê tudo misturado, né? A gente está vendo dengue, está vendo Covid, até porque a época é propícia para isso mesmo, tem mosquito transitando mais aí, as coisas acontecem. Como é que a prefeitura está se organizando para isso? Como é que ela está organizada para passar esse momento mais difícil até que as chuvas deem uma diminuída? Perfeito. Nós estamos fazendo vários mutirões nas 7 regiões. Das 7, 4 já foram contempladas. Dia 1º de fevereiro nós vamos lá na Copavila 2 para pegar aquela região do Lagoa. Anhanduizinho já foi feito, Bandeira também. Nós vamos fechar daqui 2 meses todas as regiões. Com isso, nesse momento que era para a gente estar tendo uma explosão de casos de dengue, graças aos nossos agentes de combate às endemias, graças à população, a parceria que nós firmamos ontem junto com o secretário de Educação, onde cada estudante será um agente mirim, né, a educação junto com a saúde, nós não estamos vendo os mesmos números que nós vemos no ano passado. O ano passado, num momento atípico, nós tivemos nos meses de maio, junho e abril uma epidemia de dengue em Campo Grande. Não estamos vivenciando isso, graças ao trabalho dos nossos agentes. Além da tecnologia única que só temos no Rio de Janeiro, Petrolina e Campo Grande, que é a bactéria Wolbachia. Uma bactéria introduzida dentro do mosquito que impede a transmissão. Não só impede a transmissão da zika, da chikungunya e da dengue, mas também da febre amarela. E além disso, quando o mosquito ele é infectado por essa bactéria, olha que interessante, os ovos não eclodem. Então você tem o depósito, ele muito menos. Zerar os casos de dengue, por exemplo, no continente ali australiano, na Oceania. E nós estamos conseguindo trazer essa tecnologia para Campo Grande. A expectativa é que, por exemplo, na próxima época de proliferação dos mosquitos, a gente já tenha um número diferente por conta da Wolbachia. Como já está acontecendo agora. A gente já está tendo um número reduzido. Isso não significa que nós não vamos ter casos graves de dengue. Estamos tendo alguns casos graves, mas muito aquém da expectativa de uma nova epidemia como nós vivemos ano passado. Tá certo. Secretário, mais uma vez, obrigado Sempre à disposição. Convite, viu? Muito obrigado. À disposição. A hora que precisar, estamos à disposição. Sucesso. Muito obrigado. Um abraço. Tá certo. Tá aí o secretário de Saúde do município de Campo Grande falando sobre as ações da prefeitura com essa nova configuração, né? E trazendo aí um balanço do que aconteceu e do que está para acontecer, né? Boas notícias. Eu gostei dessa notícia aí dos agentes mirins, viu? Acho a prevenção é o melhor remédio, né? E ensinar as crianças como fazer e fazer com que elas sejam proativas em fazer alguma coisa, eu acho simplesmente sensacional. Boa ideia, ótima ideia, que essa ideia vá para frente, que a gente consiga fazer as crianças se educarem com relação a esses problemas graves, problemas públicos gravíssimos.